11h04. Sabe o que continua repercutindo? Nós vamos trazer agora aqui no Manhã Bandeirantes aquele caso estarrecedor de um menino não, né? Um rapaz de 24 anos, jovem e agora também criminoso, porque ele acelera na Avenida Salim Faramaluf, onde o limite de velocidade é 50 por hora. Há uma perícia inicial que aponta que com certeza ele estava a mais de 100 por hora, ou seja, o dobro do permitido. Atinge a traseira de um Renault Sandero, ele estava numa Porsche, atinge a traseira de um Renault Sandero, onde um homem de 52 anos estava trabalhando na madrugada de Páscoa como motorista de aplicativo. Arrasta o carro por alguns metros, os dois batem em um poste, o motorista de aplicativo morreu. Depois, a polícia militar chega, a mãe do jovem de 24 anos diz que ia levar ele até o hospital, a polícia não acompanha, chega lá, não consegue encontrar mais o rapaz, que só se apresentou no dia seguinte, não dá para saber se tinha ingerido bebida alcoólica ou não. E aí ontem aconteceu o depoimento do motorista, o Fernando Sastre, filho. O César Cavalcante está acompanhando, vai trazer tudo pra gente. Bom dia, César. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação. Hoje mesmo deve acontecer o depoimento do amigo do Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista da Porsche de 24 anos de idade, que bateu na traseira de um Sandero, matando um motorista de aplicativo no Tatuapé, zona leste da capital paulista. O depoimento deste homem é bastante importante, um jovem de 22 anos que acompanhava o Fernando. Outras pessoas já falaram, testemunhas do acidente, que disseram que Fernando estava dirigindo em alta velocidade. Os vídeos também mostram isso, mas só a perícia, é claro, vai comprovar a velocidade com que Fernando estava dirigindo o veículo, avaliado em quase R$1.300.000. A mãe dele também prestou depoimento. Ela disse ao delegado que não fugiu do local do acidente e que disse que ia levar o filho ao hospital, mas tinha tomado um relaxante muscular e acabou ficando com sono, foi dormir. A gente lembra, né? No final de semana tudo isso aconteceu, de sábado para domingo. O motorista de aplicativo Ornaldo Viana, de 52 anos de idade, estava trabalhando e ele acabou sendo atingido pelo carro em alta velocidade, a Porsche, foi levado ao hospital, mas não resistiu. A mãe do Fernando, do motorista, foi até o local, conversou com os policiais militares que faziam a preservação da área e disse que levaria o filho para o hospital porque ele tinha um ferimento na boca. Mas os policiais foram até o local, eles liberaram ali naquele momento, não fizeram o teste do bafômetro, foram até o hospital e descobriram que ele não tinha entrado na unidade. E aí, quase 40 horas depois, o Fernando se apresentou na delegacia. Claro que naquele momento já não dava mais para aferir se ele tinha bebido. O delegado, então, vai fazer o que agora? Vai consultar as informações do cartão de crédito dele, verificar as compras para saber se ele comprou bebida alcoólica e também vai até um clube de pôquer para saber se lá ele consumiu bebida alcoólica. Ele mesmo disse que tinha estado nesse estabelecimento antes da batida. O delegado já indiciou ele por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, por lesão corporal, porque havia o amigo que estava no carro e também precisou ser levado para o hospital, e também por fuga do local do acidente. E diz que ao final do inquérito vai pedir a prisão preventiva dele. A gente lembra também que a justiça negou o pedido de prisão temporária que foi feito pela polícia. Diz que a juíza que tomou essa decisão disse que precisava ser melhor apurada toda essa história. A gente segue acompanhando, a qualquer momento voltamos com outros detalhes deste caso. Então vamos lá, olha só, falei, mas a audiência rotativa do rádio, vale a pena a gente repetir. A polícia deixou o motorista dessa Porsche sair do local, não deu prisão em flagrante. 2, demorou 5 horas para registrar o boletim de ocorrência. 3, a polícia civil, aí não a polícia militar, no boletim de ocorrência não coloca as informações suficientes para a decretação da prisão provisória. Então, a polícia aí precisa ser investigada nesse caso. E ele não foi, o motorista da Porsche, ao hospital do outro lado da cidade, como a mãe que o socorreu disse que iria. Ele tinha machucado a boca, porque a mãe tomou um relaxante muscular e dormiu. Não, vocês estão ouvindo? É verdade o que eu estou falando. A história é trágica e eu estou falando a verdade. É a declaração dela à polícia.
Em depoimento. Em depoimento. Diz que ela não levou o filho de 24 anos. Ela não levou o filho, não pegou a mão do filho e levou pra ver o dodói que ele tinha feito na boca, porque ela tomou um relaxante muscular e dormiu. Gente, nós estamos falando de morte. Não vale brincadeira aqui, nós estamos falando de morte. Morte de um trabalhador que deixou 2 filhos. Uma menina que vai ficar, uma menina menor de idade, que vai ficar sem pai. Gente, esse caso precisa ser tratado com a gravidade que ele tem. Pela polícia, pelas autoridades todas. Até para que não aconteça mais, que sirva de exemplo. E Sabino, você é pai, vai saber mais do que qualquer um de nós aqui no estúdio isso, né? É muito difícil de acreditar que uma mãe, depois de um caso desse, dorme, né? Os pais ficam desesperados quando algo acontece com os filhos. E aí você vai dizer que, dormi, acabei capotando depois de tomar um relaxante muscular. Mãe é quem mais fica desesperada no momento como esse, né? Quando o filho, por exemplo, tá machucado, porque ela disse que ele tava, né? Machucado, precisava ir pro hospital, às pressas. Esse é o argumento que deu aos policiais que fizeram ali o primeiro atendimento. No dia seguinte ele aparece na delegacia com nenhum aparente machucado, né? Não, sabe outra coisa que tá me chamando a atenção, que eu acho que ainda vai ser melhor apurado? Que é o seguinte, ele desmaiou na batida e acordou depois. Quando ele acordou, ele disse que a mãe já estava no local. Peraí. Se ele vai pro hospital na zona sul da cidade, que foi como a mãe dele informou a polícia, isso significa que ele mora na zona sul de São Paulo, supostamente. Mesmo que não morasse. Uma cidade como São Paulo, as distâncias não são pequenas. A mãe chegou tão rapidamente assim, ele levantou do desmaio, a mãe já estava lá. Então, peraí, quem avisou a mãe? E por que avisou a mãe? Um maior de idade de 24 anos. A polícia não precisa avisar a mãe. Quanto tempo ele ficou desmaiado, né? Pra mãe chegar. Pois é. Essa história tá muito mal contada. Estranho. E eu sugiro que a investigação seja feita por outra delegacia ou por uma instância superior da polícia, porque esse assunto merece. Tá muito estranho e muito mal contada do começo ao fim.